Olá pessoal, na nossa última aula de Photoshop nós vimos as interfaces, ou melhor, a interface básica do Photoshop. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com copiar, recortar, colar, redimensionar a imagem, além de criar uma imagem no formato do Photoshop. Então, acessem o site Defilito, vão em ferramentas gráficas, cliquem em Photoshop CC. Procurem o post denominado Curso Básico de Photoshop, parte 1. Então, nesta parte, pessoal, nós vamos estar vendo o que? Nós vamos precisar, na realidade desta parte, nós vamos precisar do arquivo compactado denominado capítulo 2.zip. As imagens presentes nesta pasta compactada serão utilizadas nessa aula. Então, após fazer o download dessas imagens, compactam em uma pasta a seu critério e vamos abrir o Photoshop. Com o Photoshop aberto, pessoal, vamos em File, Open, e eu vou abrir a imagem Mila. Abrir. Maravilha, pessoal. Essa é a primeira imagem que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. E o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos mudar o tamanho da tela de desenho. Então, se vocês olharem, se vocês vierem aqui em imagem, Canvas Size, vocês vão ver que o tamanho da nossa tela de desenho é de 800 por 990. Então, nós vamos pôr uma largura de 1500. 1400, pessoal. Olha lá. E detalhe, a altura eu não vou deixar a mesma. E eu vou falar que a âncora vai ser aqui do lado esquerdo, no centro. Clique em OK. Essa âncora, pessoal, vai fazer o quê? Vai fazer que quando eu clicar no OK, ele vai aumentar a nossa imagem ou diminuir e vai posicionar essa imagem, ela vai ser fixada nesse canto. Então, olha lá. Como eu mandei aumentar a largura, a imagem que foi aumentada foi adicionado do lado direito da imagem original. E agora nós vamos salvar esse arquivo, pessoal. File, Save As. Então nós vamos salvar esse arquivo, não como JPG, mas como Photoshop. Para quê, pessoal? Para tudo que nós fizermos de alteração nesse arquivo, possa ser refeito novamente. Ah, como assim? Se eu salvar como JPG, eu não consigo editar a imagem. Então, nós vamos salvar com o formato do Photoshop. Então, aqui, coloquem aqui aula 2, salvar, pronto. Então, nós usamos a imagem da Mila para criar a nossa imagem do Photoshop. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Eu vou vir aqui, vou escolher duas cores, uma de frente e uma de trás, ou melhor, background e foreground. Que cor que eu vou escolher? Fica a critério de vocês. Vocês podem definir a cor que vocês querem utilizar. Então eu vou vir aqui e vou escolher essa daqui. Para escolher a cor de fundo, é só clicar aqui, ele vai inverter, ó. Olha lá. Vou escolher o verde. Vou voltar o verde para a cor de fundo. E agora, pessoal, eu vou utilizar aqui a ferramenta com o nome, deixa eu ver se ele mostra aqui, de pincel mágico. Para que ela vai servir? Quando eu clico em uma área da imagem, pessoal, olha ali, ó, reparem, ela seleciona toda a área que seja similar. Então, quando eu clico no amarelo aqui, ó, foi a cor criada de background, na hora que nós aumentamos a imagem, ó, Image, Canvas Size, aqui ele mostra a cor de fundo, ó. Qual vai ser a cor que vai ser criada nessa extensão da imagem que eu vou aumentar? Anteriormente eu aumentei com a cor amarela. Então vou vir aqui e vou selecionar toda essa área. E vou aplicar um filtro, pessoal. Então vamos em Filter, Render, Clouds. Eu vou aplicar um filtro de nuvem. Olha lá, que ele utilizou
uma mistura das duas cores, foreground e background, para criar esse efeito. E agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com outros arquivos. Então, eu vou abrir File Open. Qual arquivo eu vou abrir? Eu vou abrir o Mila 1. Olha aí. E nós vamos fazer o que? Vamos usar a ferramenta de seleção. Vou clicar aqui, selecionar a imagem que eu acabei de abrir. Vou vir em Edit, Stroke. E vou criar, pessoal, para essa imagem, uma borda. Então, olha lá. Qual a largura da minha borda? Vou pôr 30 pixels. Vou clicar em OK. Olha ali. Ele criou uma borda para a minha imagem. E agora, eu vou recortar e colar essa imagem aqui, pessoal, na minha aula2.psd, que é a extensão de um arquivo do Photoshop. Então vamos aqui. Para fazer isso, pessoal, simplesmente eu posso clicar na ferramenta de seleção, segurar na minha imagem e arrastar para cá. Pronto. Ele já fez isso. Ele copiou daqui e colou para cá. E aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Primeiro de tudo, nós vamos redimensionar essa imagem que foi copiada. Reparem que ao copiar essa imagem para cá, ele criou uma nova layer, onde ele colocou essa imagem copiada. Então vamos em Edit. Primeiro, obviamente, selecionem, né, a imagem. Reparem que aqui está Auto Select. Então, como eu deixei Auto Select, automaticamente, quando eu clico em algum elemento do meu desenho, ele já seleciona a layer onde o desenho se encontra. Então aqui, Edit, Free Transform. O Free Transform, pessoal, permite que eu consiga redimensionar a minha imagem, olha lá, mudando a sua largura e altura. Então vamos colocar aqui, ó, 80 por 80%. E que eu consiga também rotacioná-la. Olha ali, quando eu vou com o mouse no canto da imagem, ele fica com essa voltinha. Significa que se eu clicar, eu posso girar a minha imagem, onde ele vai alterar o ângulo que ele rotacionou a imagem. Então aqui eu vou posicioná-la no local que eu desejo. Feita a rotação e alterada a largura e a altura da imagem, eu posso aplicar o que foi feito. Maravilha, pessoal. Outra coisa que nós vamos fazer, eu vou fechar aqui esse Mila 1 e vou abrir um outro arquivo. Vou abrir esse Mila 2 e vou utilizar essa ferramenta aqui, pessoal, de crop, onde eu vou selecionar uma área da minha imagem que eu quero, e ao clicar duas vezes nessa área que eu selecionei, ele vai recortar a minha imagem, pessoal. A imagem vai ficar com o tamanho da área selecionada. Agora basta pegar a ferramenta de seleção, selecionar a imagem e arrastar para a nossa aula 2. Novamente, eu vou fazer o que? Eu vou editar, Edit, Stroke, para colocar uma borda. Olha lá, reparem que a borda foi colocada nessa imagem porque eu havia selecionado ela anteriormente. Então, ó, eu estou trabalhando na Layer 2, que é justamente a imagem que eu copiei para cá. E eu vou ir na imagem, ou melhor, Edit, Free Transform, para redimensionar a imagem. Vou colocar aqui, ó, 70%. E vou rotacionar a imagem. Então, olha ali, eu posso vir e rotacionar por aqui, ó, 10, 20. E vou colocar essa minha imagem
na posição que eu desejo e vou aceitar as alterações. Então pronto, pessoal. Com isso, nós conseguimos ver como alterar uma imagem, ou melhor, como salvar uma imagem no formato PSD, como recortar uma imagem usando o crop, como criar uma borda e como utilizar um efeito simples em uma área selecionada. Obrigado, pessoal, e nós vamos continuar na nossa próxima aula.